Neste vídeo, vamos estudar o conceito de produto de AF10. Na verdade, vamos simular o funcionamento em paralelo de dois AF10, seja um AFD M1 e um AFD M2. Podemos construir um AFD M3 que vai ser o produto. E de que forma ele será construído? O seu conjunto de estados vai ser o produto cartesiano dos estados de M1 pelos estados de M2. E a função de transição, como será o estado, cada estado será um produto cartesiano, vai ser um par ordenado, onde E1 vem do conjunto de estados do autômato M1 e E2 vem do conjunto de estados do autômato M2. Então, ao ler um símbolo A, o que nós faremos, na verdade, é simplesmente realizar a operação em paralelo. A primeira coordenada nós executamos o autômato M1 e na segunda coordenada nós executamos o autômato M2. E o conjunto de o estado inicial é justamente dado pelo par ordenado do estado inicial de M1 e o estado inicial de M2. E aí vem a grande questão. O que seria, então, o conjunto de estados finais? Na verdade, vai depender de qual objetivo nós queremos dar para esse autômato. Na verdade, o autômato produto, que simula em paralelo, ele vai ser útil para construir algumas linguagens que nós vamos ver a seguir. Então, dessa forma, sejam E1 um estado do autômato M1 e E2 um estado do autômato M2. Então, o que vai acontecer é que a função de transição estendida do autômato M3 aplicada no par ordenado E1, E2 com a palavra W vai ser igual a você aplicar a função de transição estendida do autômato M1 e, em paralelo, executar a função de transição estendida do autômato M2. E o resultado final vai ser justamente o par ordenado obtido. E isso vai valer para toda a palavra de sigma estrela. Pode parecer confuso, mas é muito mais fácil do que nós imaginamos. Bem, e vamos então responder qual será o conjunto de estados finais. Com isso, nós vamos começar pela parte 2, que se eu quiser fazer a interseção de duas linguagens, basta que eu faça o produto de M1 e M2 e determinar que o conjunto de estados finais vai ser justamente o produto cartesiano de F1 por F2. Isso quer dizer que o conjunto de estados finais é simplesmente aqueles estados onde tanto o estado de M1 quanto o estado de M2 é final. Já no caso da união, vai bastar que pelo menos um dos estados do par ordenado seja final. Como assim? F3 vai ser igual a F1, produto cartesiano de F1 por E2, ou seja, o primeiro estado do par é final, o segundo pode não ser, unido com o conjunto onde o produto cartesiano, onde o primeiro par ordenado pode não ser final e o segundo elemento do par ordenado é obrigatoriamente final. E, além disso, podemos construir o complemento de uma linguagem da linguagem do autômato M1. Muito simples, basta pegarmos o autômato M1 e inverter os estados. Como assim? Tudo que era final agora passa a não ser final. E tudo que não era final passa a ser final. Então isso aqui na verdade é o complemento F1 barrado. Desculpa, é a diferença de E1 menos F1. Ok, então vamos ver por meio de um exemplo. Então aqui nós temos dois autômatos. O primeiro deles vai reconhecer a linguagem que das palavras começa com 0. E já aqui nós temos o autômato das palavras que termina com 1. Então vamos construir esse autômato produto. Então vou transcrever o autômato. Então aqui nós temos lambda, ele colocou como lambda,
0, C0, esse estado aqui é final, 0, 1. E aqui nós temos o estado 1, ou transição em 1, C1, 0, 1. Aqui nós temos o outro autômato, que é lambda, 0, T0, 0, 1, T1. Esse estado vai ser final. Aqui lendo 1, aqui ciclo em 1, aqui lendo 0. Então, como nós vimos, o estado inicial vai ser simplesmente a primeira coordenada vai ser do autômato 1 e a segunda coordenada do autômato 2. Então, agora o que nós precisamos fazer é considerar todas as possibilidades. O que acontece lendo 0? Então, sabemos que o primeiro autômato do estado lambda lendo 0 vai para C0. Então, nós colocamos aqui na primeira coordenada. Já esse autômato lambda lendo 0 vai para o estado T0. Então, aqui colocamos. Isso fizemos para lendo 0. E lendo 1, o que ocorre? Lambda lendo 1 vai para o estado C1. Então, colocamos aqui C1. E esse estado lambda lendo 1 vai para o estado T1. Pronto. Então, vamos dar prosseguimento, estender esse estado. C0 lendo 0, ele ficará em C0. Então, pode ser que esse estado lendo 0 fique nele mesmo, mas isso vai ser determinado agora por quem? Por T0. T0 lendo 0 fica em T0. Opa! Então, aqui nós temos o cenário que, lendo 0, ele vai ficar nele mesmo. Mas o que ocorre lendo 1? C0 lendo 1 fica em C0 e T0 lendo 1 vai para T1. Então, é um novo estado. Então, vamos lá. Então, a primeira coordenada, C0, porém a segunda coordenada, lendo 1, vai ser T1. Pronto, então vamos estender esse novo estado. C0, lendo 0, fica em 0. Agora, T1, lendo 0, fica, na verdade, ele vai para 0. Então, voltamos para esse estado. C0, T0. Então, voltamos para cá. E lendo 1, C0, lendo 1 fica em C0. T1 lendo 1 fica em T1. Então, aqui nós ficaríamos nesse próprio estado. C0 lendo 1 fica em C0, T1 lendo 1 fica em T1. Bem, e o que ocorre com esse estado? C1 lendo 0 fica em C1. T1 lendo 0 vai para T0. Então, nós precisaríamos criar um novo estado, que é C1 lendo 0 vai ficar em C1. Agora, T1 lendo 0 vai para T0. Ok. C1 lendo 1 vai ficar em C1. E T1 lendo 1 vai ficar em T1. Então, ficamos no mesmo estado. Vamos, então, processar, expandir esse estado. C1 lendo 0 fica em C1. T0 lendo 0 fica em T0. Então, aqui ficaremos nesse ciclo. Agora, C1 lendo 1, ficamos em C1. T1, T0 lendo 1, vamos para T1. Então, ao ler 1, voltamos para esse estado. Então, com isso, acredito ter finalizado o autômato produto. Vamos conferir? Então, aqui nós temos esse autômato. 0, 0, ciclo em 0, ciclo em 0, 1, 0, 1, 0, ciclo em 1. Agora, vamos fazer lendo 1. 1, 1, 1, ciclo em 1, 0, 1, 0, 1, ciclo em 0, ciclo em 0. Então, com isso, nós fizemos justamente o autômato produto. E a partir de então, nós devemos definir qual tipo de linguagem
nós queremos. Então veja que se nós queremos a interseção, nós devemos colocar como estado final todos os estados onde ambos os elementos dos pares ordenados são finais. Isso quer dizer o que na prática? Veja, é uma simulação em paralelo. Então, se eu chego no estado onde eu finalizo o processamento da string e ambos são finais, quer dizer que aceitou tanto da máquina da primeira coordenada quanto da máquina na segunda coordenada. Então, é bastante intuitivo esse resultado. Então, dessa forma, apenas esse estado seria o estado final, no caso da interseção. E no caso da união? No caso da união, basta que pelo menos um dos estados seja final. Então, vai ocorrer justamente nesses três estados aqui. C0, T0, C0, T1, pois C0 era final. Veja que T0 não era final, mas C0 é. Aqui C0 e T1, ambos são finais, ok. Estaria aceitando tanto na máquina M1 quanto na máquina M2. Já esse estado aqui, C1, T1, veja que interessante. C1 é um estado de erro para a máquina M1, porém é um estado de aceitação para a máquina M2, caracterizando então a união, que ou aceita por um, ou aceita por outro, ou em ambos. Antes de discutir as linguagens finitas, vamos ver um exemplo da negação. Então aqui estamos com esse autômato para fins didática, que justamente é o autômato das palavras que começam com zero. Então nós sabemos que esse autômato é igual a lambda, começa com lambda, 0, C0. É o mesmo autômato que o professor Newton apresentou no seu slide. 0, 1, C1, ciclo 0, 1. Pessoal, vou apresentar um segredo, uma dica. Toda vez que você for utilizar o autômato e você quiser construir o complemento da linguagem, represente o autômato completo, ou seja, coloque todas as transições, inclusive aquelas inexistentes. Vou explicar por que posteriormente. Mas como nós vimos, se nós quisermos o complemento dessa linguagem, basta inverter. Então, nós temos o autômato, só, sem considerar os estados finais, né? Nós teríamos essa estrutura. Então, se aqui é a linguagem que reconhece todas as palavras começadas por zero, então o complemento dessa linguagem, conforme nós vimos, basta o quê? Transformar em final tudo aquilo que não é final. Então, então aqui, esse é final? Não, então passa a ser final. Esse é final? Não, então passa a ser final. Esse era final? É, então ele não é final nesse novo autômato. E então construímos justamente a linguagem que é o complemento, ou seja, sigma 0, essa linguagem na verdade é 0, 1 estrela menos tudo que começa com 1, ou seja, de 0 a 1 estrela, eu estou eliminando tudo que começa com 0. Então, o que acontece é que, vamos fazer um exemplo, por exemplo, a palavra, vamos colocar uma palavra que comece com 0, 0, 1. Terminamos e estamos em um estado que não é final. Logo, esse autômato corretamente não aceita a palavra 0, 1. Mas qualquer palavra começada com 1, justamente ele vai aceitar. Então, esse autômato é justamente o complemento do autômato anterior. E então, vou discutir por que eu comentei que toda vez que formos utilizar a propriedade de complemento, nós devemos partir de um autômato completo. Suponha que eu fiz o autômato para essa linguagem da seguinte forma: lambda 0, C0,
0,1. Está correto? Está correto. Não é um autômato completo, pois implicitamente há essa transição da parte de baixo. Mas observe o que acontece se, para construir o complemento dessa linguagem, eu considero apenas esse autômato de baixo. Então, o resultado seria igual a lambda, e conforme nós vimos, basta transformar em final tudo aquilo que não é final. Mas olha que interessante, um estudante desavisado vai simplesmente pegar esse único estado que não é final e transformá-lo em final. Porém, há esse estado aqui, que é o estado de erro nesse cenário, que não estava presente aqui. Foi por uma convenção para não poluir o diagrama de estados. Mas, nesse caso, vai levar a um erro. Então, aqui está errado. E por que está errado? Porque nós não consideramos essa transição de erro. Então, novamente, toda vez que formos utilizar esse teorema para, dada uma linguagem, criar o complemento daquela linguagem, nós devemos partir de um autômato completo, com as transições de erro presentes. Então, recapitulando, para construir o complemento, basta transformar em final tudo aquilo que não era final. Para a interseção, basta pegar o autômato produto e transformar em final, onde os dois estados do par ordenado são finais, nos seus respectivos autômatos originais. E no caso da união, basta que pelo menos um dos dois seja final. Dando prosseguimento, nós temos linguagens que são finitas. Então, para toda linguagem finita, existe um AFD. E esse AFD vai ser justamente um diagrama de estados simplificado, sem ciclos. Em outras palavras, uma árvore. Por exemplo, se eu tenho essa linguagem K, que tem como palavras a, alma, asa, barco e todas as palavras que estão aqui explícitas, podemos construir esse autômato, que justamente vai enumerar alma, asa, barco, brasa, broa e assim sucessivamente. Então veja que se a minha linguagem é finita, sempre vai existir uma FD. E essa propriedade vai ser de fundamental importância quando nós começarmos a trabalhar com provas de determinados teoremas para provar que uma determinada linguagem não é regular. Então, recapitulando, toda linguagem finita possui uma FD. E então, a partir desse autômato, ele possui algumas redundâncias. Nós podemos minimizar esse autômato, obtendo então um autômato mínimo. Bem, no próximo vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Muito obrigado!